Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. E hoje para falar do Gold State, o Golden State Warriors. E eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno. E Lucas, eu começo esse podcast fazendo uma questão para você, que eu não sei se você está pronto. Posso começar? Tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Tudo bem? Já que eu ainda nem fui chamado oficialmente, eu só estou falando previamente aqui com vocês, dizendo que eu estou muito feliz de falar mais uma vez de Golden State com palavras elogiosas. Você está familiarizado com a canção Cada Volta é um Recomeço? Cada volta é um recomeço. É do Raí? Não, é do Zezé de Camargo e Luciano. Diz assim, né? Mais uma vez, meu coração esquece tudo que você me fez. E eu volto para esse amor insano, sem pensar em mim, para recomeçar, já sabendo o fim. Muito belo, hein, Guilherme? Muito belo mesmo. Acho que você poderia ter trazido também aquela canção do Amor Não Chora, que é a hora... E é o contrário, né? Que nessa canção ele tá indo embora. Então você trouxe a canção certa, Guilherme. Vou te dar essa sentença aqui. André Iguodala, MVP das finais pelo Golden State Warriors, está de volta e todo mundo tá falando, Guilherme. O campeão voltou. O campeão voltou. É por aí? Esse episódio a gente vai analisar, na verdade, em duas partes, né? Essa parte aberta nós vamos falar especificamente sobre a chegada do Iguodala e os outros reforços de maneira en passant. E lá no episódio fechado, como a gente tem feito nessa novela da off-season, lá no Fadinha, aí nós vamos Fadinha? analisar. Como assim Fadinha? Fadinha é uma série do Café Belgrado exclusiva para apoiadores. Daqui a pouco eu vou falar mais disso. Mas é muito bom, hein? Daqui a pouco eu vou dar detalhes sobre Fadinha. E lá nessa série Fadinha, nós entramos nas minúcias aí do movimento que o Golden State está fazendo para tentar reconstruir o seu projeto. Aqui nós vamos focar nos jogadores contratados, depois desse movimento tentando pensar Golden State de volta ao topo. Ô Lucas, antes de entrar propriamente falar de Iguodala, né? Na verdade eu já comecei, né? Então não é antes, porque eu citei Zezé de Camargo. No meio. Porque na verdade, Lucas, o Golden State deu uma apunhalada nas costas do Iguodala. Não vamos nos esquecer disso, porque a memória é curta na internet. Um meme sucede o outro e as pessoas esquecem o que aconteceu. Mas eu tô aqui para relembrar. Mas ele volta para esse amor insano sem pensar nele, como diz a canção. Mas antes de entrar propriamente nesse assunto e nos outros reforços que a gente vai fazer rapidamente uma análise, eu queria dedicar esse episódio ao Sonoplasta, nosso grande amigo Sonoplasta, que hoje é aniversário dele. É o Sonoplasta Day. Hoje é o Sonoplasta Day. E ele é um torcedor do Gold State, né? E esses dias ele me mandou uma DM desesperado, mandando eu fazer alguma coisa, porque o Ben Simmons queria ir pro Gold State e ninguém fazia nada. Não consegui fazer nada, Sonoplasta, mas pelo menos estou aqui te dedicando esse episódio. Ah, maravilhoso, né? O Sonoplasta, amicíssimo do Café Belgrado, né, Guilherme? E que às vezes comparece na Twitch, né? twitch.tv/Café Belgrado. Contra a sua vontade, né? A minha vontade ou a dele? A dele. A sua não. A sua, com certeza. A minha vontade é muito a favor dele, né? Então, twitch.tv/Café Belgrado. Se você não sabe nem o que é Twitch, se informe, né? Melhore, porque lá é para onde o mundo está indo, né? Então, não sabe nem se é uma coisa boa, né? Mas o mundo está indo para lá. E se você não for, você vai perder o bonde da modernidade, né? A pessoa não pode perder o bonde da modernidade, né? Porque os bondes do passado são terríveis, né? Menos o bonde do Tigrão. O bonde do Tigrão era muito bom. Então, Guilherme, o Golden State tem você falou, né? A saída do Iguodala, mas ele tem uma quebra naquele ano que Kevin Durant abandona a equipe, né? Decide que não vai continuar do Golden State. O Golden State tinha esse interesse que ele continuasse, embora as coisas internamente não tivessem 100% maravilhosas, né? Mas, enfim, Kevin Durant saiu. Golden State precisou se reformular. Uma dessas reformulações foi, como você falou, né? Abrir mão do Iguodala, já que teve a oportunidade de trazer DeAngelo Russell, né? Então não tinha mais como pagar o Iguodala, trouxe DeAngelo Russell virou Andrew Wiggins, virou escolha futura, que virou o Wiseman, né? James Wiseman. Então, assim, o Golden State fez o que dava para fazer, conseguiu bons frutos, né? O Andrew Wiggins é o jogador que você bota no time titular e ele vai produzir. Ele não vai ser um jogador exemplar, espetacular, não é um jogador que vale o salário que ele tem,
para o que ele produz dentro da NBA. Mas é um jogador bem sólido, um jogador que o Golden State coloca como titular sem se arrepender, né? Sem problemas. E o James Wiseman é uma aposta dessa equipe do Golden State, né? Então aconteceu isso, mas agora o André Iguodala volta com outro status, volta principalmente como uma referência, né? Uma referência, se não técnica, se não defensiva, mas uma referência para o vestiário, né? Então o Golden State ele tenta trazer esse mojo de volta, né? E é um off-season que a gente vai falar bastante no Fadinha disso, né? Que o Golden State aparentemente sai fortalecido, não só pelas movimentações que fez, mas, por exemplo, o Draymond Green vai jogar uma Olimpíada depois de uma temporada de recuperação boa dele, e joga a Olimpíada, joga bem, volta com o ouro. O Klay Thompson, aparentemente agora, né? A gente também imaginou que ia acontecer isso na temporada passada, mas aparentemente agora está recuperado, vai poder jogar. Stephen Curry teve uma temporada onde ele foi um dos principais candidatos a MVP. Então, e alguns jogadores jovens que não se sabia que podiam contribuir com o time acabaram fazendo uma coisa interessante. E alguns wings veteranos, alguns mais veteranos que os outros, né, como é o caso do Iguodala, mas que o Golden State vai colocar em quadra e sabe o que esperar dessas pessoas, né? Otto Porter, Bjelica. Então a gente vai falar bastante disso, Guilherme, e também falar sobre os dois mundos paralelos do Golden State, né? Porque enquanto ele monta um time com esses veteranos, que busca jogadores que contribuam para que Stephen Curry tenha Stephen Curry, Draymond Green, Klay Thompson tenha uma nova chance de disputar um título, ao mesmo tempo vai draftando e tentando desenvolver jovens jogadores escolhidos na loteria, prospects de alto calibre, prospects não tem magia xoxa, não. Prospects aí que são desde o high school badalados. O Golden State tem esses jogadores agora e busca também fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? É algo não muito tranquilo, não muito fácil, não muito usual dentro da NBA e pode ser que acabe convergindo para um lado só em determinado momento, né? Então é um off-season muito crucial para o Golden State, precisa ter dado certo nas apostas que fez, precisa que os seus jovens jogadores draftados evoluam e aí pode ser que essa evolução, junto com esses acertos, criem uma tempestade perfeita, né? Uma onda perfeita, para usar o surf aí que o Brasil medalhou. Cria uma onda perfeita para que esse Golden State... exato, né? Uma Golden State Storm aí. Para que o Golden State volte a disputar títulos, né? O Golden State hoje é bem visto nas casas de aposta, viu, Guilherme? O pessoal lá da KTO olha com bons olhos para essa temporada do Golden State. Então, é um off-season que a gente tem muito o que falar, tanto aqui como no Fadinha, né? Aqui a gente vai falar um pouco mais sobre Iguodala, né, Guilherme? Porque o Iguodala, ele tem uma carreira que se não coloca ele como principal nome da free agency, a gente excluir uma coisa chamada o agora, né? Mas se a gente colocar a carreira, se ele não for o principal nome dessa free agency, é um dos 3, 4 maiores, né, Guilherme? É bem grande, André Iguodala. Ele tem o MVP das finais, né? Se foi justo ou não, a gente acha que não. Eu e o Lucas concordamos nesse aspecto, mas isso não diminui a sua grandeza, a sua relevância e a importância que ele teve pro projeto Gold State, né? Eu citaria aí, Lucas, você falou um pouco, né, desse time que se monta em dois caminhos, assim, né? Acho que a gente pode focar bastante aí nessa história lá no episódio do Fadinha, né? Que vai ser um episódio mais de bússola, né? Tentar entender para onde está indo esse time. Agora, de fato, a impressão que eu tenho a partir desse retorno do Iguodala primeiro, né? É uma oportunidade que o Golden State tinha à sua disposição. É um acerto de contas também. Até livro o Iguodala já escreveu, Lucas. E geralmente o pessoal escreve livro depois que acabou a carreira, né? Ele foi MVP das finais. Ele tem uma coisa muito parecida com o Giovannone, viu, Guilherme? Ele também é muito ligado no mercado financeiro, dá dicas para os jovens jogadores, hein? Não sabia dessa não, informação importante aí. Então, esse retorno dele me pegou desprevenido de alguma forma, e a gente vai se lembrar da história que foi quando ele chega em Memphis, né? Porque ele se recusa a jogar com a molecada de Memphis, né? A molecada de Memphis levou pro pessoal, Lucas. Ela não gostou daquilo não, ele virou persona não grata lá, pelo menos entre o elenco, virou uma provocação para todo lado. Até por isso teve
Teve muito burburinho. Ó, trouxe de novo burburinho. Teve muito burburinho aí no enfrentamento entre É Jamoran. a palavra da off-season, viu, Guilherme? É a palavra da off-season. Entre Jamoran e Stephen Curry naquela série de play-in. Porque tudo começou com essa história do Iguodala. Ele foi o pivô daquela treta. E, cara, foi agora há pouco, mas a gente já se esqueceu, parece. Mas o Golden State foi botado para refletir por jovens, né? Eu não dei risão a palavra agora que ia ser ruim, então vou usar outra. Feliz que me controlei. Jovens encrenqueiros, Guilherme. Faz de conta que você é um narrador da Sessão da Tarde da Globo, né? Isso. E o Golden State vai ter que encarar os jovens encrenqueiros de Memphis. É isso, assim, o estado que o Golden State entregou a última temporada é uma equipe que ainda vou trocar o que eu ia dizer por... É que uma equipe que não é capaz de vencer jovens imberbes. Imberbes é bom, falei, foi mais seguro, Imberbes né? é bem legal. Não é vulgar, assim, como expressão que eu usaria. Então, tem muito... O Golden State é cringe, então? Não, o Golden State não é cringe. O Golden State é um time maço de basquete que não foi capaz de se superar a molecada do Memphis, que por sua vez também não foi capaz de ter muita profundidade nos playoffs. O que isso significa, né? Significa que enquanto não voltar Klay Thompson, a história é outra. A história é triste. A história é de precisar de jogadores coadjuvantes um pouco detestáveis, que é um pouco o caso do Andrew Wiggins. O ano passado foi o caso do Kent Bazemore. Um pouco detestáveis. É uma construção muito legal, Guilherme. Parabéns. É o caso do Kelly Oubre, que, cara, o Kelly Oubre, você é capaz de se apaixonar por ele e ao mesmo tempo detestá-lo, né? Porque ele é muito belo e muito deprimente às vezes, né? Então... Não foi Guilherme, fácil torcer pro Golden curiosamente, State esse ano. Um jornalista chamado Tim Kawakami, que escreve por The Athletic, ele fala que André Iguodala é a personificação da mentalidade do Golden State e o Kelly Oubre era o oposto. Você acha justo isso? É porque o Kelly Oubre foi embora e a galera tá falando mal agora porque ele foi embora. Por que eu não falava isso quando ele tava lá, né? Essa que é a questão, porque você tem que encontrar o cara no treino, no pós-jogo, né? Agora que o cara não tá mais lá, de repente volta e você tem que olhar pro cara de novo. Acontece muito aí com um amigo... E se perder nos olhos dele, né? Porque ele é muito belo. É muito belo. Acontece muito com um amigo que termina com a conge, né? E aí você fala, pô, nunca gostei, tá? 2 dias depois estão juntos, né? Aí você fica com aquela cara de palhaço, né? Então fica a dica aí, se é algum amigo ou amiga sua terminarem aí com cônjuges, espera um ano para dar opiniões a respeito e com parcimônia. Mas, Lucas, eu não sei se esse é o termo, né? Primeiro, né? Acho que Iguodala não personifica exatamente o Golden State, porque o Golden State se constrói com Splash Brothers, então eu não vou comprar essa, não. Pera lá, né? A mentalidade que faz o Golden State chegar onde chegou pode ter tido contribuição da chegada de um cara experiente como o Iguodala. Mas a verdade é que uma estrela como Stephen Curry ser tão solidária, um cara como Klay Thompson, você ter aquela personalidade que ele tem, aí você vem um cara de fora e fala, ele é a personificação. Os americanos gostam disso aí, Lucas, então eu vou ficar meio pistola já aqui. Agora, eu acho que essa contratação, ela pode não ser nada, ela pode ser um retorno daqueles que não faz diferença nenhuma, né? E não é o tipo de mensagem que a gente quer falar sobre um cara como Iguodala. E é perigoso falar uma coisa dessa, porque daqui a pouco ele tá aí na final matando bola, é um cara que já mostrou ser capaz disso, mas a última imagem que eu tenho do Iguodala em uma final, em uma partida relevante, né, de playoff, já faz alguns anos. Foi naquele momento em que o Golden State perde seus jogadores e precisa botá-lo em quadra. E o playoff final dele contra o Toronto Raptors, com o time precisando desesperadamente dele, é detestável. Não tem outro termo, é detestável. Ele vai ter um game win, né, Guilherme, no jogo. Ok, mas o Iguodala desde 2014 não faz mais de 10 pontos por jogo. Nas últimas 4 temporadas ele não fez mais que 6 pontos por jogo. No Miami ele não foi um fator. E no Golden State, quando precisou dele, naqueles momentos em que o Durant e o Klay Thompson se machucaram, ele não foi mais do que esses jogadores detestáveis de quem eu estou falando agora. Agora, aos 38 anos, 37 para 38 anos, ele voltar e conseguir entregar alguma coisa para ser a personificação do Golden State, eu acho que é muito cara de pau. Para mim, a personificação de qualquer coisa você viu que eu fiquei puto com essa, né? É a volta dos Splash Brothers. Eu acho que isso é corpo e alma do Golden State. Não vem com o seu corpo e alma se esse time começar a ganhar e ele estiver lá fazendo seus 4 pontos por jogo.
Já sei que o Kawakami não vai aparecer aqui no podcast do Café Belgrado tão cedo, viu, Guilherme? Você tá muito chateado com ele. Agora, pra ouvir a gente falar muito mais, a gente ainda vai terminar aqui de falar de outros nomes, tá? Do Golden State dessa off-season. Mas pra ouvir muito mais, né? Pra ouvir uma análise radical e holística, que é o mote da fadinha, né? Você tem que ouvir a série Free Agency, doideira intensa, nossas humildes análises, por isso, fadinha, né? E para ouvir a fadinha, você tem que ser um apoiador do Café Belgrado. E qual é o melhor lugar do mundo hoje, Guilherme, para apoiar o Café Belgrado? Cara, o Aurelo chegou como chega o terceiro lá da música, né? Da valsinha, né? Porque ela tomou o coração dos nossos ouvintes, Lucas. O que tem de ouvinte nosso que transferiu o apoio, que já era apoiador e transferiu para a Aurelo porque gostou muito do aplicativo. Porque qual que é a novidade, né? A Aurelo concentra essas duas coisas, né? A gente tinha a nossa ampla base de apoio do Apoia-se e a gente disponibilizou por muito tempo no Google Drive os episódios. Nos últimos meses a gente revolucionou a maneira de entregar isso a partir do Belgra System e melhorou muito a experiência, muita gente gostou. A gente está trabalhando ainda para melhorar, claro. Só que a Aurelo veio e concentrou, né? Você apoia pelo aplicativo e imediatamente já tem acesso lá na própria plataforma. E aí a pessoa fica R$9 num conteúdo exclusivo. Na verdade não é um conteúdo, né? É um caminhão de podcasts exclusivos do Café Belgrado. No próprio aplicativo da Aurelo, a pessoa entra lá, ela vê o que está fechado, né? Tem um cadeadinho lá. Aliás, um cadeadinho muito fofo, queria dizer isso aqui. Então, o primeiro convite que eu faço, você querendo ou não apoiar o Café Belgrado, baixa o app da Aurelo e conheça, que eu tenho a impressão que você vai gostar. Se você não quiser apoiar... Se a pessoa gosta de podcast, vai adorar a Aurelo, né? Porque eu acho. É um aplicativo feito para podcast, roda muito liso, bem clean, com visual bem legal e que remunera o produtor, né, de conteúdo. Dizer. Qualquer, não só a gente, né? Qualquer produtor que cadastrou lá o perfil na Aurelo, e se você tem um podcast, ou se o seu podcast preferido ainda não cadastrou, avise ele, porque tem lá. Claro que assim, não vai ficar milionário com cliques, mas tipo, acho que não sei quantas vezes mais do que o YouTube, por exemplo, e é mais do que qualquer outro agregador, né? Se você está no Spotify, se você está no Apple Podcasts, se você está no Castbox, ou no Deezer, é R$0. Cada clique que você dá não chega nada ao produtor, a gente ou qualquer outro. Então fica o convite. E por acaso você queira ver mais podcasts nossos, aí é Café Belgrado, R$9 já tem acesso a tudo isso, R$20 você vem para o nosso grupo de apoiadores. E grupo de apoiadores no Telegram, né? Que lá a gente troca uma ideia e faz doideiras, viu, Guilherme? Agora tá rolando uma fase do Podpah, né? O Podpah é uma competição olímpica e acabou a Olimpíada, tem a Olimpíada do Belgradão, né? Lá para apoiadores de R$20, mas se você quer ouvir os podcasts aqui do Fadinha, vai na Aurelo, essa é a nossa dica, porque lá você vai apoiar o Café Belgrado, vai ouvir também os podcasts abertos por lá, né? Então esse aqui você já devia estar ouvindo lá. Você pode até parar agora mesmo e começar de novo a ouvir lá no aplicativo do Aurelo, né? Baixa o aplicativo do Aurelo, segue o Café Belgrado, tem na primeira página lá em Aurelo Indica. Olha, Guilherme, quando é que vai ter um Spotify Indica aí com foto do Belgradão, né? Na primeira página. Na primeira página tem lá Aurelo Indica e o orgulho, né? O logo do Café Belgrado. Então vem para Aurelo, que é amiga do Belgradão, e você vai ver muita coisa, você vai gostar, tenho certeza. Guilherme, então o Golden State Warriors, ele traz o André Iguodala, como você falou, né, Guilherme, não é para fazer a diferença necessariamente dentro da quadra, né? O Iguodala, ele vai ter um jogo bom aqui ou ali, ele teve o jogo 6, né, entre Miami e Boston, naquela final de conferência. No último jogo ele matou todas as bolas, acho que ele fez 4 bolas de 3 pontos no primeiro tempo, terminou com 100% de aproveitamento daquele jogo. Então ele vai ter esse jogo aí, mas no geral vai ser isso que você falou, Guilherme, 5 pontos por jogo, uma jogada boa, outra ruim ali, vai errar 2 bolas, o Steve Kerr vai falar, opa, Iguodala, vem aqui pro banco, e lá no banco ele vai conversar com o Juan Toscano Anderson e falar, cara, você tá enxergando essa jogada aqui? Faz tal coisa da próxima vez, porque ele tem isso, né? O Iguodala é um... Ou ele falou assim, você tá com dinheiro na poupança? Porque na verdade... Pode ser. Tesouro tira direto. Da poupança, bota no tesouro direto. Vem numa ação aí que tá quente. Bota na Twitch, a Twitch é o futuro. Bota Então, no Café Belgrado.
O Iguodala, ele vem para ser uma referência muito positiva e, além disso, ele conhece muito o sistema de jogo do Golden State, né? Acho que quando o Kawakami, lá, vou passar pano pro Kawakami, Guilherme, fala da mentalidade do Golden State, é que o Iguodala não é o cara mais... Não é o Curry, ele não é o Klay Thompson, mas ele vai fazer jogadas pro time, né? Ele vai dar o que ele tem pro time, né? Vai ser o passe extra, vai ser a defesa, ou pelo menos ia ser, né? Era isso. Então ele ajudava a fazer as coisas acontecerem, né? E o Golden State precisa desses jogadores com esse tipo de mentalidade. E então, assim, a gente está falando dos dois mundos, não vai ser no primeiro ano que o Kuminga vai saber jogar assim, né? O Jordan Poole, cara, o Draymond Green queria arrancar a cabeça dele algumas vezes no ano de novato dele, né? No ano passado, a gente já viu o Jordan Poole com evolução, a gente já viu o Jordan Poole mais acostumado com o jeito que esse Golden State joga e precisa jogar, né? Mas lógico, vai passar, vai depender do que Curry vai fazer e se Klay Thompson vai jogar. Se esses dois jogadores estiverem jogando em alto nível, aí o Draymond Green vira um monstro, aí o James Wiseman vai achar uma função rapidinho para ele desempenhar, aí até o Iguodala vai ter seus minutos, aí as contratações Bjelica, Otto Porter vão funcionar. Então o Golden State, para dizer assim, o campeão voltou e não ser uma piada porque o Iguodala tá de volta, tem que ser de fato Guilherme Klay Thompson saudável. É isso, tô contigo. Agora, eu queria também, Lucas, dar uma palavrinha aqui sobre os outros reforços, até para limpar um pouco o caminho lá pro episódio que nós vamos fazer fechado, que lá no episódio fechado eu quero focar bastante nessa, não é bem ambiguidade, né, mas nessa ambivalência, eu acho, nesse elenco do Golden State. Dualidade. Pode ser também, né, claro e escuro, né, eu acho que é interessante. Yin Yang. É isso. Bjelica e Otto Porter, gosto muito dessas duas contratações, acho que eles têm pesos diferentes na NBA, acho que o Otto Porter ainda tem um caminho para crescer, é muito novo, não encontrou boas situações para jogar até hoje, já está com 28 anos, não existe situação mais proveitosa do que a que ele vai chegar agora, que pouca gente espera muita coisa dele, e ele é um cara com repertório, acho que pode trocar posições, jogar na 3, jogar na 4, em algumas linhas até trocar contra times que jogam com 5 mais baixo. Então, acho que o Otto Porter foi uma boa sacada, é um cara que ainda tem espaço na NBA e tá perdidão, assim, né? Tá pulando pra todo canto, assim, sem conseguir alguém que o abrace, né? Alguém que diga, esse é meu garoto. Enquanto o Nemanja Bjelica já é um cara pronto, né? Você sabe exatamente... Olha aí, é o meu guri. Olha aí... inclusive eu errei a canção mais cedo, né? Eu falei Valsinha, era Terezinha. Você devia ter me corrigido nesse momento. O Nemanja Bjelica é um jogador que você já sabe exatamente o que esperar, né? Ele é um 4 bem alto que dribla e mata a bola. Agora, ele não é super atlético, não é um bom defensor, mas ele é muito inteligente, tem um chute confiável, já matou bola clutch e é um cara que compreende bem o jogo e vai chutar a bola livre, vai matar. Vai dar um passe certo, vai ocupar o espaço correto. Achei uma boa sacada também. Um cara desse aqui para jogar com o Curry, ocupando os espaços, matando a bola do espaço que o Curry vai criar. É um tipo de jogador que faz bastante sentido. Então, acho que esses dois nomes aqui... Claro que a gente puxou o episódio pelo Iguodala, que é um nome que tem essa cara de novela da off-season. Né? Novela tem que ter protagonista. Ele é um protagonista. Ainda que um protagonista em fase derradeira de... Tipo se colocassem o Zé Maia hoje como um galã alternativo na novela. Enquanto isso, né, o Otto Porter aqui é o ralado, né, do 4x4, né, que era coadjuvante, mas roubava a cena. E o Nemanja Bjelica é o Jamanta, né, que era um coadjuvante que virou protagonista. Então, fiquem atentos aí. E desculpa as referências novelísticas que eu não tenho mais, né? Essas são as que eu tenho ainda, são as que eu me lembro. Destaque final, Lucas? Meu destaque final, Guilherme, é o seguinte: normalmente eu falaria mais uma vez para apoiar, falaria da Aurela e tal, mas para não dizer que não falei das flores, né, ainda existe um caminho alternativo para esse Golden State, né? Já foi noticiado que o Golden State recusou uma oferta do Daryl Morey, né, que era o Ben Simmons por Andrew Wiggins, o Wiseman, isso antes do draft, né, as escolhas 7, 14 e mais 2 escolhas futuras de primeira rodada, né? Então, teoricamente existiu essa oferta e teoricamente foi recusada pelo Golden State, mas é o tipo de time que
tem a fome, vontade de ser campeão nesse momento, e tem ali os ingredientes, Guilherme, para fazer uma belíssima feijoada, né? Tem Curry, tem talvez Klay Thompson inteiro, tem Draymond Green e tem jogadores jovens que podem ser envolvidos em trocas, tem salários que batem com salários de estrelas, caso do Andrew Wiggins, né? Então ficar bem atento também para essa possibilidade dentro da temporada do Golden State. Se diz muito que o Golden State está muito satisfeito com o James Wiseman e com o Kuminga, né? Ter esses dois jogadores é o que deixa o pessoal do Golden State tranquilão, né? Bem feliz, mas isso é exatamente o que eles precisam, que todo mundo acredite também, né? Que é para poder as ofertas não chegarem como chegou essa do Daryl Morey. Então, esse Golden State ainda tem um potencial sassaricador nessa off-season. Mais uma expressão de novela aí, hein? Muito bem. O meu destaque final é convidar... E eu acho que o Zé Maia foi cancelado, então perdão por ter falado em Zé Maia. Foi cancelado pra caramba, Lucas. Severamente cancelado, inclusive. O meu destaque final é convidar a galera para seguir a gente na Twitch. Essa semana, na verdade desde o final da semana passada, a gente está transmitindo jogos do Mundial Sub-19 da FIBA. Uma honra enorme que a gente teve. É pirata, Guilherme? Não, é legalizado. A gente é parceiro da FIBA. Olha só, hein? A Federação Internacional de Basquete é parceira do Café Belgrado. Qual é a parceria? Eles deixam a gente transmitir jogos específicos de alguns torneios que eles têm acesso. Então, por exemplo, esse Mundial Sub-19 que tem a presença da seleção brasileira, a gente está trabalhando aí para trazer ainda outros torneios ainda nesse agosto, mas cada novidade a gente vai trazendo para vocês. Nós estamos gravando isso na noite do dia 9, às 6h30 da manhã vai ter Brasil e Coreia. Se você está ouvindo isso à noite ainda, ou tá aí na manhãzinha ouvindo, dá um pulo lá para ver o que está rolando. De repente a gente tá ao vivo lá e o jogo é bom. E se você puder, sempre venha, porque as estatísticas ajudam o Belgradão, tanto na Twitch, onde a gente está tentando crescer nosso canal e nos fortalecer lá dentro, quanto nessa parceria da FIBA, que a gente tem que entregar bons números. Esse jogo 6 da manhã, precisamos de ajuda, hein? Dê essa moral pra gente aí. Segue lá, twitch.tv/Café Belgrado, baixa o app, é bem legal, dá pra esperar. Milagre da manhã, né, Guilherme? Milagríssimo da manhã. Valeu, forte abraço e até a próxima. Valeu.